Boa tarde, 7º dia de São Leopoldo Fest. Estamos aqui diretamente ao vivo com o programa Café com História, nosso segundo episódio do Café com História, especial São Leopoldo Fest, comemorando 199 anos da imigração alemã no Brasil e contagem regressiva para os 200 anos em 2024, né? Aqui comigo hoje o meu amigo Márcio Link, que é historiador, escritor, pesquisador. O Márcio é tudo, né? O Márcio está em todas as frentes aqui em São Leopoldo, já deu entrevista para todo mundo aqui. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que nunca sai de pauta em São Leopoldo, né? Acho que é o assunto mais falado na história da cidade, que são as cheias, as enchentes e outras catástrofes da cidade, né? Então, boa tarde, Márcio Link, obrigado pela presença, um prazer te ter aqui. Boa tarde, Matheus, boa tarde a todos os ouvintes da Vale TV. É uma honra, né, poder estar participando mais uma vez aí desse programa e agradeço muito o convite e quero dar os parabéns à Vale TV pela cobertura que tem feito aí durante agora as festividades máximas da nossa cidade. E estamos aí para poder, enfim, compartilhar ideias, trocar informações e poder sempre aprender com cada vez mais que a gente conversa sobre um determinado tema, a gente vai aprendendo também, né, sobre a história da cidade de São Leopoldo. Então, uma satisfação compartilhar isso com vocês aqui. E esse assunto nunca sai de pauta, né? Mas tem um motivo, a cidade não era para estar aqui, né? A gente está num lugar errado. Matheus, esse problema da cidade de São Leopoldo em relação a, não só agora que a gente vivenciou a questão dos alagamentos, como a questão das históricas cheias de São Leopoldo, né, das enchentes famosas, na realidade é o Rio dos Sinos vindo buscar um espaço que é dele, né? Porque a gente, quando fala no Rio dos Sinos, as pessoas simplesmente elas limitam o que elas têm de conceito, enfim, de visão, de memória em relação ao Rio dos Sinos, apenas para aquele curso d'água que passa embaixo das pontes, que está ali atrás da cortina de concreto, que faz parte do sistema de contenção contra as cheias, né? Mas não, o rio ele também é o seu leito maior em épocas de cheias. O que é o seu leito maior do Rio dos Sinos? São os seus banhados, as suas áreas de inundação, são os seus arroios que alimentam o Rio dos Sinos. A gente fala do Rio dos Sinos também, nós estamos falando dos seus arroios. Aliás, são vários arroios e vários outros rios, né, mais acima, que no conjunto formam esse volume mais caudaloso, dá para dizer assim, do rio conhecido, né? Então tudo isso faz parte de um único ecossistema. O que acontece com São Leopoldo? São Leopoldo, por uma questão até de erro histórico, ou de certo modo de uma não recomendação, que já o governador da época, que se chamava o presidente da província, ou então José Feliciano Fernandes Pinheiro, ele esteve aqui por essa região, percorreu todo esse espaço aqui e viu que aqui não comportava a instalação do núcleo urbano da cidade de São Leopoldo, naquele ano que então estava chegando os primeiros imigrantes, né, cuja primeira leva chegou ali no dia 25 de julho de 1824. Então ele recomendou que o núcleo urbano da cidade de São Leopoldo fosse instalado lá na Kaiserwald, lá na Floresta Imperial, na parte alta de Novo Hamburgo hoje, né? Lá no tal do Rincão do Eusébio, né? Enfim, por quê? Porque se estaria livre das cheias, estaria livre das enchentes. Acontece que ele não estando aqui no momento após a instalação do núcleo urbano, a instalação dessas primeiras pessoas e consequentemente o núcleo urbano, o diretor da colônia, que é o José Tomás de Lima, que por sinal é primo dele, o José Tomás de Lima tinha seus interesses aqui na região, seus interesses comerciais, enfim. Ele não seguiu as recomendações do José Feliciano Fernandes Pinheiro, do governador da época. E ele daí instalou o núcleo urbano aqui. Ele também, com isso, tinha a questão do passo aqui, da passagem, né? Vamos lembrar que a passagem essa que se dava por esses bancos de areia que estavam aqui nas imediações
da hoje Praça do Imigrante, mas nas imediações de onde foi feita a ponte depois, em 1874, 75, 76, enfim, quando houve a sequência, então, depois da ponte também, da ponte férrea e adiante, enfim, né, tudo mesmo período, dá pra dizer assim, né? Então, essa movimentação de pessoas nessa parte do rio fez, e a atuação também dos vivandeiros, que eram os ambulantes da época, que vendiam produtos que a colônia não produzia aqui. Então tudo isso resultou na consolidação desse espaço como núcleo urbano. E lembrando que o Inácio Rasch, que é o sujeito que veio na segunda leva, ele também construiu uma espécie de armazém aqui próximo a essa região, nesse lado de cá. E o Adão Reffel do lado de lá do Rio dos Sinos, do outro lado. Então essa conjunção de fatores, né, fez com que o núcleo urbano fosse instalado aqui. Esse núcleo urbano que depois veio a ser, quando houve as medições das plantas em 1833, esse núcleo urbano era do lote número 1, que é o lote do Inácio Rasch, né? E aí já estava consolidado, e não tinha mais o que fazer, então a cidade no seu núcleo urbano foi crescendo e se construindo nessa área alagadiça do rio. E é uma loucura assim, do caos que já se instalou nos primeiros tempos, seja com enchentes e seja com as constantes acúmulos de água que havia por uma região que era muito baixa. Tanto que quando São Leopoldo tornou-se vila, em 1846, vários pedidos, enfim, da Câmara de então, do conselho que havia, então, é no sentido de conseguir recursos para promover aterramento na cidade, enfim, drenagem, para a questão desse centro que se tornava um caos em função dessa área muito baixa do qual foi instalado esse núcleo urbano. Só uma coisa sobre o Inácio Rasch, ele é considerado um dos primeiros cervejeiros, né? Sim, importante ressaltar isso aí, o Inácio Rasch, sim. O Inácio Rasch, além do armazém, ele fazia cerveja e ele também foi barqueiro, ele foi um dos primeiros aí a trabalhar com a questão da navegação pelo Rio dos Sinos, navegação comercial. Fugimos um pouco. Fugimos um pouco, não, mas é que falando em São Leopoldo Fest, falando em rio, água, né, pegar uma água boa para fazer chopp, cerveja, tudo, o rio que nos alimenta mesmo, né, de todas as formas, né. Ali no Rio dos Sinos, as pessoas às vezes acham que estão distantes do rio, não, mas o rio circula por nossas veias, tá? Então as pessoas carregam o Rio dos Sinos dentro de si, né? Ou de certo modo, não, mas eu só tomo água mineral, não, mas você come comida cozida com água do rio. De certo modo você também, né? Ou cultiva algum produto da região que também, de certo modo, é com água do Rio dos Sinos, que possa ser, né, o banho. Então, de alguma outra forma, o Rio dos Sinos está ligado à vida das pessoas. Então, é importante deixar esse registro e não achar que o rio está distante, né? Assim, não, eu não quero saber do rio, não. O rio faz parte da... Aliás, o rio, para complementar, Matheus e os ouvintes, o Rio dos Sinos ele é assim a porta de entrada não só dos imigrantes, mas também dos imigrantes, já que estamos falando dos imigrantes de fala alemã, né, que chegaram aqui em 1824. Não só foi a porta de entrada para eles, mas também foi uma espécie de porta de entrada para os portugueses, para também para os escravos trazidos, né, retirados à força do seu continente para virem para cá. Quer dizer, chegaram tudo via Rio dos Sinos, né? Então, e a própria vivência dos povos originários, né, dos indígenas que habitavam aqui, entre os quais são responsáveis também por um certo batismo do rio com o nome de Cururuaí, né, que é o Rio dos Ratões do Banhado. O Cururuaí é um dos primeiros nomes do rio, mas ele não dá para dizer assim que ele é o primeiro, não, no sentido assim de registros, não, mas é um dos nomes que se encontra em partes do Rio dos Sinos com esse nome, né, como também tem Itapuí, né, mas o forte mesmo é o de Sinos, né, que devido à sua sinuosidade, um rio de enseadas, né,
Então a origem do rio nesse sentido também tem uma questão ligada a esses nomes, né? Seja origem latina, seja com origem na língua dos povos originários, né? Sim. Além dessas cheias e enchentes que são documentadas apenas por escrito, né, nos documentos históricos, depois da instalação da cidade a gente tem uma série de enchentes que foram documentadas com fotografias, né? Então, sim. Principalmente as duas maiores enchentes, né? A gente vai passar algumas fotos. Eu acho que as fotos que a gente vai passar, a gente começa com não por essas enchentes, mas pode passar a sequência aí pra gente falar um pouquinho. Pode passar. As enchentes são bastante frequentes, bastante históricas. Eu acho que essa é uma das primeiras. Essa é tirado da margem direita do rio, né? Em direção aparece o centro da cidade ao fundo, né? Olha aí a área de inundação, ó. Escolhi essa. É uma encrenca lá, ó. Tudo inundado, ó, ao redor da igreja católica, enfim. Olha, essa aí em 1941, uma das maiores enchentes de São Leopoldo. Aquele aterro, aquela terra ali é retirada para efeito do esgoto pluvial que estava sendo instalado na gestão Teodomiro Porto da Fonseca. Foi um caos, né? Porque ao mesmo tempo estava fazendo o esgoto e ao mesmo tempo veio a cheia, né? Rua Marquês do Herval ali, né? Aqui também uma cheia muito grande. Olha o que é ao fundo, tá? A região onde hoje é o bairro Rio dos Sinos. Toda tomada pelas cheias. E ali o cais da família Blautic, onde hoje é a Secretaria do Meio Ambiente, hoje é o Museu do Rio dos Sinos. Lá no final a gente tem a Caxias. E a Argamassa ali, ó, também, o prédio da Argamassa. A Caxias eu acho que ela está sendo levantada, né? Sim, está sendo aterrada, né? E a ponte 25 de Julho, que é essa ponte histórica e tombada, primeiro bem tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Rio Grande do Sul. Os barcos atracados na ponte ali, né? Na ponte, é uma ponte histórica. A ponte uniu essas duas margens, que até então nós só podíamos atravessar a pé em épocas de águas rasas, por esse banco de areia que se formava próximo a essa ponte aí, né? Sim. Pode passar para a próxima. Os banhos o Rio dos Sinos também teve um forte aspecto em relação ao lazer na cidade. O rio, enfim, várias formas de vivências, né, da sociabilidade, né? Práticas esportivas, os piqueniques, o banho que era possível de ser tomado no Rio dos Sinos, a questão da pesca, a questão do transporte, abastecimento de água, as regatas, as competições de motonáutica, isso mais adiante depois, né? Então assim dá para dizer assim que muitas vivências no rio do que já foi. Então é importante resgatarmos algumas vivências novamente. É possível. Sim. E é uma coisa que se perdeu essa coisa assim depois dos ricos. O que se fala muito, o que é recorrente, é que a cidade de São Leopoldo virou as costas para o Rio dos Sinos em função do sistema de contenção contra as cheias, os diques. Aí é um pouco as competições de barco, eu acho. Exatamente. Então, assim, muito intenso a vida em relação ao rio, né? Mas, em função daquele erro histórico, então, que foi a instalação da cidade no núcleo urbano, que é o espaço do rio, a correção desse erro histórico foi justamente fazer algo que contivesse as cheias, né? Sim. Da cidade. Pode passar para a próxima. Essa é a Independência. Isso. Em 65, se eu não me engano. As primeiras quadras da Independência. A enchente de 65 e de 67 foram bem próximas uma da outra e foram fundamentais para sensibilizar o governo da Alemanha, já que em 1963 teve o convênio entre Brasil e Alemanha, promovido principalmente pela Faculdade de Ciências Econômicas, que é uma das células da Unicinos,
junto com outras faculdades de ciências e letras, ciências naturais, enfim, filosofia. Todas essas faculdades resultaram da criação da Unicinos em 1969, né? E aí essas cheias foram fundamentais para que, nesses estudos do plano hidrológico do Rio dos Sinos, concluído em 69, se fizesse a assinatura do convênio para a construção dos diques em 1973, né? Olha aí, ó. As notícias da época era bem recorrente essas notícias em relação ao que havia com problemas das cheias, né? E a construção dos diques a partir de 1975 deu solução a esse problema aí. Aí, ó, a cortina de concreto. Cortina de concreto, Aqui no trecho central foi sistema em L, né? Porque já havia o cais concluído pelo Teodomiro, iniciado pelo João Correia Ferreira da Silva, intendente, e esse cais foi concluído pelo Teodomiro e cuja praça foi inaugurada em 1934, né? Então, por sobre esse cais aí foi feita a cortina em L do sistema de contenção contra as cheias, né? E a parte abaixo da ponte da BR-116, ali no sistema de que é 7 metros em profundidade de ferro e concreto e 3 metros acima, que é o que se vê acima do solo, né? 10 metros total para dentro da terra, né? Esse sistema de 7 metros para baixo e 3 para cima nesse trecho. Pode pular para a próxima. Aí também mostra essa imagem é de 76, se eu não me engano. Já estava com a cortina ali do sistema em L. Concluído ainda. Esse cais aqui também foi concluído, demorou muito para esse cais ser concluído, esse cais da parte da ponte 25 de julho. Uma função da guerra, né, da Segunda Guerra Mundial, faltou materiais, faltava cimento, as enchentes também. Enfim, só lá nos anos 50 que foi podido ser feita a conclusão dessa segunda etapa desse cais aí, que depois serviu de base para colocar essa cortina aí, né? Interessante essa imagem também, que pega a rua Luiz Pedro Daut, que é a rua que eu nasci, a rua lá a rua que dá sequência a essa cortina de proteção aos diques, né, da parte central da cidade, mas aí no extremo do bairro São Miguel. Aí a gente vê ali a Olaria Link, a fábrica de papel Papelão Justo, hoje PSA, a fábrica da Olaria dos Daut, o Curtume Fuga. Essa é uma matéria de 82 que é sobre a construção do segundo dique, da outra. Isso. Aqui ele ficou pronto por esse período, desse começo dos anos 80, e aí o 82 foi uma enchente muito grande, 1982, porém quem sofreu bastante foi a Zona Norte, que daí foi a sequência, a construção dos diques lá foi mais lenta. Então tem que haver uma mobilização muito grande para que lá fosse retomada as obras e ser feita de forma mais rápida essa proteção contra a Zona Norte da cidade, que aconteceu bem depois, né, nos anos 2000, basicamente foi concluída. Todo o sistema que protegeu a cidade de São Leopoldo. E o fato de ter o dique para o lado oposto da cidade jogou toda a enchente para a Zona Norte, né? Também. O fato é que o que acontece, como eu falei no início, né? Como era a área de inundação do rio, então essas áreas onde o rio se expandia, ele podia se espraiar, dá para dizer assim, nesses banhados, né? E aí todo o processo de depuração dos poluentes, oxigenação da própria água através dos banhados e alimentar, enriquecer a biodiversidade local, a procriação dos peixes, fauna, enfim, e dar vazão a esse excesso de água no período de cheias. E aí realmente tu concentra volume de água nesse canal. Tá? Ó a banda passando. Vamos dar um tempinho para. Enfim, essa última imagem eu escolhi, que ela é de 83.
das grandes chuvas que teve na Sim, cidade, sim. né? Não, o centro da cidade não teve enchentes causadas pelo rio, mas teve diversos alagamentos Isso, muito forte. por conta da drenagem. Tal qual nós tivemos agora há poucos dias, né? Através do fenômeno do ciclone aí extratropical. Mas fora a questão do ciclone extratropical, é recorrente que haja períodos de chuvas mais intensas em determinadas épocas do ano, mas isso não significa que vai haver enchente todo ano, não significa que vai haver alagamentos todo ano, e sim significa que pode ocorrer alagamentos, pode ocorrer excesso de chuva e pode fazer com que esses fatores ligados às questões de drenagem ou também do excesso de asfalto, o excesso de construções, enfim, menos espaço de permeabilidade do solo. E claro que tem certos fenômenos como o excesso de chuvas ao mesmo tempo, assim, chuvas torrenciais, não há como, por mais que funcione o sistema de drenagem, caso de bombas, não há como os córregos d'água e essas valas de drenagem suportar esse excesso tudo ao mesmo tempo desse volume de água que cai. É impossível. É como nós queremos que colocar vamos supor, tudo que está dentro dessa caneca, nesse copinho aqui, ou imagina um jarro de água, né, comparando esse excesso de chuva com querer colocar que toda essa chuva vai parar dentro dos arroios. Tamanho volume do excesso de água não vai caber dentro dos arroios, não vai dar conta. Então é a mesma comparação que vale disso, um copo d'água para uma questão de um jarro d'água que não comporte receber tudo que tem num jarro d'água. É a mesma coisa, querendo fazer essa... E o centro da cidade é permeado de arroios, pequenos arroios, né? Sim. Que estão por baixo da cidade, então isso também contribui. Sim, nós temos principalmente um arroio histórico aí que é subterrâneo, que recentemente ele teve obras dele na rua Presidente Roosevelt, mas é um arroio que vem junto ao arroio João Correia, né? Então parte do que vem do arroio João Correia segue em direção à avenida do mesmo nome e vai desembocar numa das casas de bombas, lá no final do bairro Vicentino e bairro São Miguel, né? E parte dele vai correr subterrâneo pelo centro da cidade, né? Então ele agora foi, certos trechos ele foi ampliado a sua capacidade, né? Então, e é um arroio que está escondido, poucas pessoas sabem que tem esse arroio, e por baixo tem todo o sistema de drenagem, tem valas de drenagem dessa água que é escorrida, né? E drenada pelas ruas através dos bueiros, né? Sim. E fora o terreno do centro, que é muito úmido, né? Ele já é um terreno úmido, então a drenagem já é uma dificuldade na cidade. Eu defendo muito, Matheus, assim, que nós fizéssemos uma experiência. Eu já lancei essa ideia para o COMPAC, que é o Conselho Municipal do Patrimônio Artístico e Cultural, para nós fazer uma experiência piloto de desasfaltamento de alguns pedaços da cidade, ruas, e eu sugiro, por exemplo, no entorno da Praça Tiradentes. Seria uma experiência interessante que nós teríamos para humanizar, de certo modo, essa região, até porque ela merece ser revitalizada. Temos ali um largo histórico, o largo da antiga prefeitura, que hoje está a Secretaria Municipal da Educação. Ali temos o monumento do Getúlio Vargas, temos a Igreja Católica, temos a antiga Unicinos, que foi ali o Colégio Conceição, que foi o ginásio Conceição também, que foi o Colégio São José. Então nós temos toda uma área histórica da cidade, e aí essa experiência piloto de desasfaltamento nesse entorno seria bem interessante, ao menos ali. Eu sei que as pessoas, de certo modo, pensam ao contrário, não, querem asfalto, querem asfalto nas suas ruas, mas daí vai aumentar a temperatura ambiente, vai tirar a permeabilidade do solo, né, vai fazer com que a água da chuva escorra de forma mais rápida e possa comprometer a drenagem, vai aumentar a temperatura ambiente e vai
propiciar que os veículos acelerem mais, né, e tenhamos maior risco de acidente. Onde tem asfalto, né, a tendência sempre é que seja automóvel, seja caminhão, seja carro, seja motocicleta, a tendência é que haja maior velocidade em função do asfalto, né? Então, ou seja, diversos aspectos negativos em relação a ter esse asfalto em alguns trechos, que ali é uma via que não, vamos supor que o entorno da praça, né, seria uma experiência piloto, e resgataríamos um paralelepípedo que é bem interessante, que ele é contemporâneo ao paralelepípedo que foi colocado na Rua Independência na década de 40 pelo Teodomiro Porto da Fonseca. E diversas ruas do centro tem esse sim. Né? Uma pena que diversas ruas do centro estão com paralelepípedo por baixo, né? Sim. E aí uma questão de modernidade que teima em não sair da atualidade, as pessoas preferem e asfalto, mas sem pensar que o calçamento é muito mais interessante. Sim. Só antes da gente concluir, nas cheias atuais, um lugar que sofre muito é a Rua da Praia, né? Agora. Sim. É que a Rua da Praia, na verdade, ela é uma rua que ela está ali porque é uma rua histórica, né? A Rua da Praia, chamada também de Rua da Margem, enfim, ela é a rua, mas ela também faz parte dessa ilha, assim constituída ali através do canal que foi construído pelo sistema de proteção contra as cheias, esse canal construído para dar vazão às águas do rio, né, e não comprometer o canal principal do rio. Então ficou uma ilha. É normal que se tenha enchentes ali. Ali não tem essa questão de proteção contra as cheias. Não. Essa ilha, sim, ela pode ser acontecer esse fenômeno de cheias. Quem mora ali vai ter que estar sujeito a conviver com isso, né? Sim, é claro que acabou ficando espremida, né? Ficou espremida, Então toda a água passa por ali. Toda a água passa por ali, mas ela está dentro do próprio espaço de inundação do rio, né? Essa rua da praia ali. Ela é bem curtinha no seu trajeto, né? Comparando com a rua paralela que tem do outro lado, né? A antiga Rua de Belas, que é hoje Luiz Pedro Daut, depois de 116 e atrás da rodoviária ela continua ali, né? Junto ao DIC. Sim. Então, Márcio, a gente vai ter que ir indo para as considerações finais. Te agradeço muito a presença. Espero te trazer aqui mais vezes para outras pautas durante o São Leopoldo Fest. Eu ainda não esqueci que a gente tem que gravar um programa oficial lá nos estúdios da Vale TV, né? Mas eu queria te agradecer e deixar contigo as considerações finais agora. Né? Olha, Matheus é um colega e amigo, aí, enfim, de causas também. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade, poder estar compartilhando com vocês, trocando essas ideias aí, né? E sempre procurando poder trazer para a cidade um tema do passado que faz a gente compreender o presente, né? E até para projetar o futuro. Essa que é a história, tem esse papel também, de não só memória, mas também de ação em relação ao presente e ao futuro. Obrigado mais uma vez pelo convite e obrigado a vocês todos que nos assistem da Vale TV. Boa festa para todos. Agora a gente vai aproveitar a festa. Então nós vamos encerrando por aqui. O nosso segundo episódio do Café com História vai terminando. Vocês fiquem ligados na programação ao vivo da São Leopoldo Fest, da Vale TV aqui na São Leopoldo Fest. Essa semana teremos mais episódios do Café com História durante a programação. Então até a próxima.